Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao passo a passo da ressignificação dos conflitos emocionais, que esses conflitos impedem que os seus pacientes melhorarem, e isso em uma única sessão. Na live de hoje nós vamos abordar sobre um assunto que é muito importante, principalmente nas clínicas e nos consultórios de fisioterapeutas e também de ortopedistas, que é sobre o problema no manguito rotador. Para quem não é desta área, é dor no ombro, né? É quando nós temos as tendões que vão afetar a articulação de um ombro. Normalmente um ombro só não afeta, dificilmente afeta os dois, mas pode acontecer. O Dr. Hammer, ele tem algumas coisas bem importantes, principalmente das articulações, que são tratadas de forma muito rápida. Porém, hoje, quando nós falarmos sobre este problema no manguito rotador, eu quero que você aprenda qual é a grande oportunidade de você conhecer a nova medicina germânica para saber se o seu tratamento realmente vai ter um resultado excelente. E isso não é simplesmente uma melhora, mas sim um resultado excelente. Mas vou me apresentar antes. Eu sou Lucy Hayashi, especialista em nova medicina germânica. E se você é novo aqui na live, saiba que todos os dias, às 19 horas, nós estamos com lives aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, com muitas novidades. Você vai ver que tem muitas coisas boas. Participe do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso YouTube, vai lá, inscreva-se, é totalmente gratuito e já tem muitas novidades lá para você. E para participar, basta clicar aqui no link embaixo, é só entrar lá no canal que eu espero você lá. Muito bem, então vamos lá falar sobre o que é a síndrome do manguito rotador. Este manguito rotador, ele localiza-se no ombro e aqui nós temos 4 músculos muito importantes que fazem toda a movimentação do ombro, tanto para rotacionar, quanto para levantar o braço, para colocar para trás, para colocar para frente. Músculos são o subescapular, o supraespinhoso, o infraespinhal e o redondo menor. Todos eles fazem parte ali do tendão e ele termina aqui na cabeça do húmero. Então ele segura aqui mais ou menos aqui na região da cabeça do húmero. Com esse tendão, ele é um tendão bastante grosso, né, vamos dizer assim, porque é a finalização de 4 grandes, não tão grandes, mas 4 importantes tendões aqui do ombro. E quando há uma lesão, e quando a gente fala lesão, é porque ocorre a necrose desses tendões, eles necrosam e posteriormente eles vão fazer o seu processo inflamatório para poder melhorar, porque todo processo inflamatório vem num processo de cura. Veja que quando você corta a mão, corta alguma coisa, faz um processo inflamatório para cicatrizar. Assim como no manguito rotador, se teve lesões ali nas fibras dos tendões desses 4 músculos, vai ter, obviamente, um processo inflamatório para poder cicatrizar. Então, o problema não é o processo inflamatório, como nós vemos em vários tratamentos que vai se combater um processo inflamatório. Mas o processo inflamatório, veja só, ele faz parte do processo de cura. O que a gente tem que combater, na verdade, é a necrose, porque se está necrosando, o corpo vai tentar fazer alguma coisa para poder restaurar aquele tecido. E qual é a forma que o nosso corpo usa para restaurar algum tecido? O processo inflamatório. E aqui no processo inflamatório nós vamos ter dor,
inflamação e calor, né? Então vai ter ali um certo calor. Porém, o problema não é só esse, o problema é que essa necrose e a posterior inflamação, processo inflamatório, vai se estender. E muitas vezes isso vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, anos fazendo esse processo de necrose e processo inflamatório, até que esse tendão vai fazer um rompimento. Quando faz o rompimento, aí já não tem, assim, pelas técnicas da nova medicina germânica, pode interromper e melhorar a partir dali. Mas se fizer um rompimento total, aí já precisa fazer outros procedimentos. Porém, enquanto o tecido pode ser regenerado, existe na nova medicina germânica formas de interromper esse processo de necrose e posterior processo inflamatório, eliminando principalmente a dor e também eliminando esse processo de, vamos dizer assim, um processo circular de necrose e processo inflamatório que sempre leva numa piora. Então, essa é o nosso grande obstáculo dentro dos tratamentos dessa síndrome do manguito rotador, é interromper esse processo de necrose, interromper esse processo inflamatório, porém, não somente o processo inflamatório, mas principalmente interromper a necrose. E como que nós podemos realizar este processo de interrupção? Muito bem, então, segundo a nova medicina germânica, o Dr. Hammer ele teve uma sacada fantástica, que foi classificar todas as patologias que nós temos através dos folhetos embrionários. Se você sabe, todo o nosso corpo, todos os nossos tecidos e células vieram de uma única célula. Dessa única célula, ou seja, daquela célula óvulo espermatozoide, dessa célula nova que se formou, ali forma-se todo o nosso corpo. Porém, essa célula vai chegar no momento de divisão que ele vai se diferenciar em 3 tecidos embrionários: mesoderme, endoderme e ectoderme. E todos os tecidos do nosso corpo vão pertencer a um desses 3 tecidos. Não tem nenhuma célula do nosso corpo que não pertença a um desses 3 folhetos embrionários. E dessa forma, o Dr. Hammer ele localizou principalmente qual é a questão envolvida em cada um desses 3 tecidos. Evidentemente que houve subdivisões, assim como o mesoderme também, ele vai gerar vários tipos de tecido, endoderme vai gerar vários tipos de tecido. Houve, depois dessa primeira grande divisão em 3 camadas embrionárias, houve depois as várias subdivisões. Porém, a característica geral é a mesma. E quando nós falamos agora de tendão e músculo, nós estamos falando de mesoderme, que é aquele tecido que é mais de preenchimento, de sustentação, de movimentação. Então, o Dr. Hammer ele coloca que os nossos tecidos de mesoderme, ele é aquele tecido que faz com que o animal, né, como nós somos animais também, o animal se movimente, ele possa ir de um lugar para outro usando esse tecido de mesoderme. Aquele tecido, o endoderme, endo é o mais interior e também é um tecido mais vital em que estão nossos órgãos, digestório, de excreção, respiratório, tudo aqui está em endoderme e isto é um tecido vital. Por exemplo, nosso estômago é vital, nosso intestino é vital, nosso pâncreas é vital, são tecidos vitais para nós.
E já a ectoderme é aquele tecido que é mais exterior e por isso ele está mais relacionado com o convívio social, com aquele contato, com aquela separação. Então, tudo aquilo que coloca em contato ou separa de mim é ectoderme. E também o convívio social. Então veja, baseado nesses 3 folhetos embrionários ou essas 3 camadas embrionárias, o Dr. Hammer ele trabalhou bem essa questão. Qual é o problema no caso que nós estamos falando do manguito rotador? Qual é o caso do manguito rotador? Muito bem, então a gente vai pensar, o manguito rotador ele é tendão e músculo. Tendão e músculo serve para quê? Para a gente se movimentar, para a gente andar, para a gente fazer determinados movimentos de pegar, né? De abraçar, por exemplo, de empurrar, de elevar. Então veja quantos movimentos que a gente faz com o manguito rotador. Isso quer dizer que se eu tenho alguma questão aqui no manguito rotador, eu estou falando lá do tecido da mesoderme, que é o tecido de movimentação. Pronto, você já tem aqui o primeiro passo do como resolver o seu problema ou o problema do seu paciente através da nova medicina germânica. E isso é muito fácil, tanto que eu sempre falo, é muito fácil e divertido trabalhar com a nova medicina germânica, porque ela é muito simples. Pelo fato de ser simples, você precisa apenas conhecer o pensamento da nova medicina germânica e para que serve aquele tecido, para que eu uso aquele tecido. Porque para o Dr. Hammer também, para a nova medicina germânica, tudo isso está relacionado a uma dor. Se dói o meu ombro, é porque eu tenho uma dor que está sendo, vamos dizer assim, passada para o ombro. Não faz sentido o nosso corpo fazer uma necrose no ombro. Você concorda comigo? Porque nosso corpo sempre tem que funcionar 100% da nossa capacidade, assim, das nossas funções tem que estar sempre um 100%, porque eu preciso viver bem, eu preciso ter força, eu preciso ter dinamismo, preciso ter pensamentos claros, preciso ter tudo, preciso ter apetite, preciso ter boas horas de sono, preciso trabalhar, preciso fazer tudo. Então, meu corpo tem que estar 100% para fazer tudo isso. Na natureza, um animal doente, ele tem mais dificuldade de sobreviver. É porque a nossa sociedade humana, ele dá esse subsídio às pessoas que necessitam, às pessoas que estão doentes. Mas, se a gente for contar na natureza, o animal que vive, por exemplo, em bando, aquele animal que está doente, ele normalmente não tem um tempo de vida muito grande. Por quê? Porque ele não tem como fugir de um predador, ele não tem como lutar com um predador. E agora, se a gente vai trazer esse pensamento do animal para nós humanos, a gente vai pensar, por que alguém tem um problema em manguito rotador que ele não tem? Veja só que quando a gente vai lutar, né? Lutar no modo virtual, né? É aquela força de batalhar, de ir atrás dos seus objetivos e tal. Eu não posso fazer nenhum movimento de defesa, por exemplo, não posso me defender, eu não posso lutar realmente, eu não posso pegar as coisas, eu não posso pegar coisas que estão no alto, eu não posso pegar coisas que estão no baixo, eu não posso pegar coisas que estão do meu lado. Por quê? Porque eu tenho um impedimento. E esse impedimento é uma dor que eu sinto dentro de mim, mas onde está essa dor?
Aconteceu algum evento que foi muito doloroso no sentimento de dor. Esse sentimento de dor pode ser qualquer coisa, vamos dizer assim. Se você almeja e trabalha e estuda e faz de tudo para você alcançar um objetivo maior, mais alto. Então você tem um determinado nível, você está ali, né, estudando, tal, e aí você está indo, né, segundo grau, faculdade, pós-graduação e tal. Você está subindo, por quê? Porque você quer alguma posição mais alta, não é isso? Então você quer pegar coisas lá em cima, você quer alcançar coisas lá em cima. Essa é a sua luta, é a luta de pegar coisas lá no alto. Mas para pegar coisa lá no alto, você não precisa elevar o ombro. Não dá para pegar assim, dá? Não dá, né? Porque aqui está limitado. Se eu não mexer o ombro, está limitado até essa altura. Agora, eu quero coisa mais alta, eu tenho que levar o braço. E eu preciso da participação, principalmente, do ombro. Então, veja, é a dor de não conseguir fazer isso, mas não é a dor no braço que me impede de fazer isso, é aquela dor que está aqui dentro, que eu não posso fazer isso. Aconteceu alguma coisa nesse meio tempo em que você estava lá lutando e fazendo tudo o que você precisava para alcançar alguma coisa no alto. E aconteceu alguma coisa ali em que você sentiu, eu não sou capaz de fazer isso, eu não posso fazer isso, não me permitem fazer isso, ou pior, eu não me permito fazer isso. E agora, essa dor de eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho, essa desvalorização que a pessoa sente, essa dor da desvalorização vai ser refletido onde? Lá no ombro, principalmente naquele ombro que você faria um movimento de ir lá e buscar aquilo que você quer. Ah, mas eu não quero nada, né? Não quero alcançar um patamar assim. Tudo bem, mas eu não peguei aquela pessoa que eu queria trazer para mim. Eu não pude fazer isso, porque aqui, olha, né? Não dá para abraçar isso aqui, você está limitado, você tem que, buscar e abraçar. Mas também pode, não posso, não quero, tira isso daqui de perto. Veja quantos movimentos que você pode realizar com o ombro. Tem a questão de eu quero liberdade, eu quero voar e bater asas, né? Então, também é uma forma de você ter uma dor que eu não posso ser livre, eu não posso voar, eu não posso sonhar. Então, o manguito rotador, ele tem várias características relacionadas com essas desvalorizações. E isso é uma questão que é muito importante que a gente encontre qual é a dor que a pessoa tem. Não a dor no manguito, porque a gente já sabe, está doendo o manguito, e isso é fato. Mas por que começou a dor? Então agora a gente pensa, mas só que isso é necrose. Lembra que eu falei lá no começo? Existe uma necrose, tanto que quando o manguito rompe, aí, né, você dificilmente vai voltar a ter movimentos como eram antes, né, movimentos livres. Por que chegar nesse ponto? Por que chegou tanta necrose para chegar nesse ponto, para impedir você de fazer tantos movimentos importantes na vida relacionados ao ombro? Qual é a dor que está mandando ali, necrose, necrose, necrose? É justamente isso que você acabou de pensar. Necrose para você melhorar aquele movimento. Porque veja, se eu precisava pegar alguma coisa e eu não peguei, por quê? Porque o meu ombro não foi, né? Uma maneira simbólica. Eu não consegui fazer isso. Eu fui impotente de fazer uma ação rápida para ir pegar aquilo que era meu. Muito bem, então essa é a minha dor, eu não pude fazer. Aí, você não pôde fazer?
tudo bem, então eu vou dar uma necrosada nesse teu tendão, para quê? Para facilitar, porque vai que ele estava muito tenso e você foi e ele não fez. Aí a questão é essa, de você ir atrás do que você quer de modo facilitado. Então eu facilito o seu movimento para que você possa realizar. Isso é o cérebro pensante, né? Eu necroso para facilitar o seu movimento, para você realizar isso de modo mais fácil. Porém, ok, se esse é um pensamento único em que eu fiz, vai me ajudar. Mas o problema vai ser aquele pensamento agora recorrente. Eu não posso mais, nunca mais. E aí agora, o nunca mais eu posso fazer isso, nunca mais é muito tempo, não é mesmo? Então agora essa necrose vai ficar até nunca mais. E vai necrosar e necrosar e necrosar até quando? Até que você se conscientize de que você precisa interromper esse processo do nunca mais. E isso é a nova medicina germânica, é você interromper esses processos. E na hora que você interrompe o processo da necrose, vai haver um processo inflamatório para regenerar aquele tecido, porém, você interrompeu a necrose. A partir daquele instante, você não tem mais o problema. Agora é o tempo da recuperação. E isso é nova medicina germânica. E você pode até pensar, puxa, mas é muito difícil. Não, difícil é você continuar, ou o seu paciente continuar tendo aquele problema porque você não sabe resolver dessa forma. Isso é difícil. Isso é difícil você ter um paciente com manguito rotador, com essa síndrome do manguito rotador, e não saber o que fazer. Fazer aqueles tratamentos sempre iguais, aqueles protocolos sempre iguais, colocar isso, coloca aquilo, faz isso, faz aquilo, mas a necrose vai continuar enquanto aquela dor que está dentro dele continuar de eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu perdi a oportunidade, eu perdi a vez, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Enquanto aquela dor estiver no teu paciente, aquela necrose lá no manguito rotador vai continuar. E se continuar, o processo inflamatório vai continuar. Isso é difícil. Essa questão de você olhar o paciente e ficar totalmente impotente diante de uma doença, dá uma melhora, melhorou, mas resolveu? Não, não resolveu. Este é o pior. Então, dizer que isso aqui é muito difícil, eu acho que o mais difícil é você não ter uma solução para dar para aquele paciente. E isto simplesmente porque existe essa, vamos dizer assim, esse muro na frente de é muito difícil. Saiba que o seu muro de eu não sei tratar isso é pior, muito pior. Então, quebre este muro do é muito difícil. Não, é muito fácil, é muito divertido aprender a nova medicina germânica e olhar no rosto do seu paciente um agradecimento. Agradecimento de que você saiu da filinha, que eu sempre falo assim, existe uma fila de profissionais que já passaram na vida de um paciente que não resolveram. Você quer estar na fila dos profissionais que não resolveram, ou você quer estar na fila de cá, daqueles pacientes que ele fala, esse resolveu o meu problema. Agora, para você estar nessa fila do este resolveu o meu problema, precisa conhecer a nova medicina germânica com certeza. Porque agora você vai buscar a causa primordial daquele problema no manguito. O problema do manguito não é só no manguito, é aqui, dentro da cabeça. É o pensamento que eu não posso fazer tal movimento, eu não posso pegar as coisas que eu quero, eu não posso abraçar quem eu quero, eu não posso empurrar quem eu não quero ou o que eu não quero, não posso limpar as coisas que estão aqui, não posso fazer esse movimento.
E isso, a gente não percebe tanto essa dor. A gente percebe a dor aqui, nossa, tá doendo. Essa dor é fácil. Por que é fácil de perceber? Porque é essa a forma que o nosso corpo conversa com a gente mesmo. Fala, olha, você tem uma dor aqui, resolve essa dor. Mas essa dor não é aqui, essa dor é aqui. Essa dor não posso. Eu não tenho potência para fazer tal coisa. Eu não me permito fazer tal coisa. Essa é a dor. Veja como é fácil. Então, é a gente abstrair da dor física e ir para a dor causadora daquele problema. Essa dor causadora, ela tem principalmente 3 características importantes. Esta dor é aquela coisa que foi muito inesperada, eu não esperava isso. Por quê? Porque quando a gente espera, a gente meio que está prevenido, né? Agora, quando aquilo pega no contrapé, a gente não tem como agir e reagir no momento. Então, ela é uma dor totalmente inesperada. A segunda característica é uma dor aguda, é aquela dor que realmente bate fundo na gente. Por exemplo, para exemplificar que tipo de dor é essa, é aquela dor da traição, é aquela dor da puxada de tapete, é aquela dor do bullying, do racismo, da maldade, dessas questões. Isso é a dor, é aquela dor que você sente e dá até aquela respirada, né? Por quê? Porque doeu muito. Você acabou de inspirar aquela dor quando a gente faz. A gente acabou de inspirar aquela dor. Se você não for capaz de eliminar agora essa dor, essa dor ficou. E agora, o nosso corpo vai procurar como resolver essa dor, porque dói. Pense o que é uma dor de um sócio, de um parceiro, de um marido, de uma esposa, fazer uma traição. Quem já passou uma traição na vida sabe o tamanho da dor, daquele momento de que você sentiu aquela traição, aquele momento é muito doloroso. Você pode hoje até ter resolvido aquilo, ótimo, mas se você se lembrar naquele momento que você soube, é uma dor assim como se fosse uma punhalada, não é? Então, é essa dor que vai permanecer. Permanecer onde? Lá no manguito rotador. Do que? De não poder pegar, de não poder separar, de não poder abraçar, de não poder voar. Várias dores que a gente tem que pensar para que serve o manguito rotador. Ter força, né, para levantar coisas, ter forças para suportar cargas. Então, você tem uma carga muito pesada e você já não está mais conseguindo carregar, não consigo mais carregar. Então, agora vai começar a doer manguito rotador, vai começar a doer as costas. Por quê? Porque o seu manguito já não está mais suportando a dor. Né? O peso agora já são as costas que tem que suportar. Então, veja que tudo isso são formas que o nosso corpo está falando com você e você não está entendendo a linguagem dele. Então, a nova medicina germânica, eu coloco sempre assim, é a linguagem. Você vai interpretar o que o seu corpo está querendo dizer em relação àquela dor que causou a minha dor física. A dor física é simplesmente a expressão da minha dor sentida aqui e aqui. A terceira característica que eu falei que são 3, né? Então, uma é a de ser agudo, a outra é de ser inesperado e a outra é quando a gente sente essa dor sozinho. Como que é essa coisa de estar sozinho? Essa dor de eu sentir sozinho é que eu não consigo dividir essa dor com ninguém. E dor a gente não consegue dividir para ninguém, nem a dor física, nem a dor de sentimento, a gente não consegue dividir. Seria bom se a gente pudesse pegar uma dorzinha aqui e falar, olha, toma um pouquinho de dor para você, toma um pouquinho de dor para você, toma mais um pouquinho de dor para você.
tiro a dor daqui e agora vou passar a dor do meu sentimento, tá bom? Então, ó, você pega um pouquinho aqui, você pega um pouquinho aqui e eu vou, no final das contas, ficar sem nada e espalhei dor para todo mundo. É assim que acontece? Não é. Então, é porque essas dores são minhas. E olha só, minha dor. Agora pergunta, você quer ficar com essa dor? Qual a grande vantagem de você ter dor? Ah, existe uma vantagem? Claro que existe. A dor no meu corpo está dizendo, você tem uma dor aqui dentro, resolve. Resolve essa dor, porque é só assim para você resolver essa dor aqui. Mas essa dor aqui está vindo de uma necrose, nunca se esqueça isso, está vindo de uma necrose e essa é a nova medicina germânica. Existe realmente uma necrose para depois existir o processo inflamatório. Então a gente tem que resolver sempre a causa. A causa da dor aqui é a necrose, mas a causa da necrose é a dor que eu sinto aqui dentro. Olha só que bonito, certo? Então este é aquela questão de, puxa vida, é difícil. Não é. A dificuldade está na questão de você não conseguir resolver o problema, ajudar o seu paciente a resolver o problema dele. Agora eu queria falar um pouquinho também de não ter tempo de fazer isso. Gente, como que não pode ter tempo de aprender nova medicina germânica? A vida toda nossa é um aprendizado. E a vida toda nossa, se a gente quer realmente ter aquela questão de chegar lá na velhice, é porque eu já estou quase chegando lá, de falar, puxa, qual foi a minha trajetória de vida? E quando a gente fala, puxa, dos 5.000 pacientes que eu atendi na minha vida inteira, será que quantos pacientes que eu consegui ajudar? Se a sua conta for menos de 50%, veja, você jogou fora 50% da sua oportunidade de você ajudar 2.500 pessoas, se você atendeu lá 5.000 pessoas em toda a sua vida. Você perdeu de ajudar 2.500 pessoas. Olha esse número, é muito grande. Então, chegue lá no final da sua vida e fala, nossa, eu fiquei na fila do você resolveu de 5.000 pessoas. É diferente ou não é? Claro que é diferente. Então, esse tempo que você acha que não tem hoje vai fazer muita diferença lá na frente, porque aí você vai falar, puxa, eu tive tanto tempo e não aproveitei. Eu poderia ter tirado meia hora todos os dias para aprender alguma coisa que realmente me tirasse da fila dos profissionais que tenta resolver e não resolve, para ficar na fila dos profissionais que resolvem. E isso em uma sessão. Olha que fantástico, certo? Então, essa é uma maneira que eu sempre falo, nós somos profissionais da saúde, nós não somos profissionais da doença. Nós não somos aqueles profissionais para ficar cuidando de doença. A gente é profissional que vai promover a saúde. Como que é ser o profissional que mantém uma doença? Essa é a diferença de quem conhece nova medicina germânica, aquele que não conhece. E não importa que tipo de profissional da saúde, pode ser todos os profissionais da saúde estão aqui, aqueles que promovem ou pelo menos mantêm um processo de doença que não consegue resolver, e daqueles profissionais da saúde mesmo, que promove a saúde e não aquele que trata doenças. Nós não tratamos doenças, nós promovemos a saúde. A nova medicina germânica, ela traz essa questão muito forte de promover a saúde e não simplesmente tratar doenças. Essa é a minha, eu considero como a minha missão de vida
ensinar profissionais da área da saúde a promover a saúde. Não importa qual seja a doença e qual seja o problema, promover a saúde. Porque chega uma hora na vida da gente que a gente sempre encontra, né, dois caminhos a seguir. Acredito que ao longo da minha trajetória, eu já trilhei todos esses caminhos em busca de promover a saúde, sempre em busca de promover a saúde. E eu consegui fazer isso, eu realmente consegui promover a saúde. Agora, eu acredito que chegou a minha hora de espalhar esse conteúdo de como eu promovo essa saúde. E isso de uma forma generosa, isso de uma forma de quer um passo a passo de fazer. Eu não sou assim de jogar conteúdo e agora você se vira. Não, eu criei um passo a passo, eu faço um passo a passo. Por quê? Porque só você seguindo no passo a passo que você consegue chegar lá no seu objetivo. A gente não consegue saltar objetivos, né? Você tem que ir através de um passo a passo até chegar lá onde você quer. E esse passo a passo foi a minha trajetória de vida e também minha trajetória pessoal. A partir de hoje vai ter muita coisa nova. Fique ligado ali no canal, porque no canal a gente vai divulgar todos os eventos ao vivo que nós vamos fazer aqui também, alguns eventos online gravados, mas com bastante conteúdo. Vocês vão saber esses primeiros passo a passo, como ver uma nova forma de ver a nova medicina germânica, não tanto assim aquela questão, nossa, é muita matéria. A área da saúde é muita matéria? Claro que é, porque olha quanta coisa que a gente tem no nosso corpo. E cada pedacinho do nosso corpo pode ter um problema, não é assim? Então eu posso ter um problema na unha, posso ter um problema na pele, posso ter um problema na articulação. Olha quantas articulações a gente tem até chegar no ombro. Todas elas podem ter um problema. E fora a articulação, tem as veias, as artérias e pior aqui, né? Quantos órgãos e tecidos a gente tem aqui? Então, todos eles são passíveis de ter uma doença. A área da saúde, ela é extensa. Porém, o Dr. Hammer, ele conseguiu fazer tudo isso de uma forma muito compacta, de uma forma muito simples, de uma forma muito rápida de você pensar, de você tratar, de você chegar onde você quer chegar, que é a dor, aquela dor que está aqui, e não simplesmente a dor que está aqui. Essa aqui é a dor que bateu lá para quê? Para te lembrar, olha aqui, você tem uma dor, tá bem? Não se esqueça de mim. Essa é a mensagem que o nosso corpo está querendo falar. Então não adianta eu tratar aqui, tem que tratar aqui, tem que tratar aqui. Essa é a causa primordial, aquelas três coisas. A dor aguda, a dor inesperada e a dor sentida sozinho, que é aquela dor que você não consegue espalhar para lugar nenhum. Essas três coisas, se você tratar uma delas, não precisa ser as três. Por quê? Porque o fato você não resolve. Isso eu vejo muitas pessoas também que trabalham com a nova medicina germânica, ser muito, vamos dizer assim, trabalhar no fato. Aconteceu tal coisa, então vamos trabalhar essa tal coisa. Essa tal coisa é o fato que aconteceu. Não adianta nada, por quê? Porque você não muda o fato. Você não muda o fato dele ter sido inesperado. Isso a gente não muda. Por exemplo, aquele telefonema que você ficou sabendo que alguém, teu cachorrinho morreu. Aquela dor aguda, inesperada, não muda. O seu cachorrinho morreu e foi agudo. Ponto. E foi inesperado. Acabou. Mas o que você muda? Aquele sentimento sozinho. Este você muda. Sentimento. E é aí que a nova medicina entra com força total. Para quê? Para resolver
manguito rotador. Resolver a necrose do manguito rotador. Você tem que resolver a necrose do manguito, não o processo inflamatório. Deixa o processo inflamatório lá, faz parte. Você tem que resolver a necrose. Quem não é da área da saúde pode fazer o curso e trabalhar com medicina germânica? Pode sim. Porque a nova medicina germânica, ela não é, apesar do nome ter medicina, não é só para pessoas da área da saúde, também são pessoas. Eu tenho muitos alunos que são da área pedagógica, por exemplo, que não abandonaram a sua profissão na pedagogia, muito pelo contrário, levaram a nova medicina germânica para quê? Para a sala de aula, para aquele problema. Muitos eram pedagogos que trabalham, por exemplo, com alunos problemáticos, com aqueles alunos que realmente ficam até meio isolados porque são ditos problemáticos. Levaram para essa sala de aula com outro olhar, com outra forma de entender aquele aluno, por que ele é daquela forma, porque ele traz tanta dor dentro dele. Para uma pessoa nova e jovem, por que traz tanta dor, tanta rebeldia, por que traz tanta ação, vamos dizer assim, que a gente chama uma hiperatividade? Por que tem essa questão? Então, é um novo olhar em que eu tive vários professores, pedagogos, que levaram isso para a sala de aula. É aquele olhar na sala de aula de que você consegue perceber o problema individual de cada aluno. Dá para puxar aquele aluno, dar algumas palavras para você começar a resolver aquilo, porque criança é uma esponja e é muito fácil, muito mais fácil de você conseguir entrar nessa dor que eles têm. Eles são muito mais puros, né? Não tem essas várias barreiras que o adulto cria. Então, esse novo olhar dos pedagogos que eu dei aula foi muito fantástico. A experiência que eles me trouxeram dentro da pedagogia não mudaram de área, mas levaram a nova medicina germânica para isso. Por exemplo, advogados, também já tive alunos que são advogados e nem por isso deixaram a advocacia. Não, porque o advogado, ele lida com dores, muitas dores. São aquelas dores de casais que estão se separando, são as dores de pessoas que estão brigando por conta de uma herança, estão brigando por conta de um problema financeiro ou qualquer coisa. São dores. E essas dores muitas vezes estão sendo revertidas para dores físicas. E esse olhar, esse novo olhar de um advogado, ali, numa consulta de direito, poder também ter esse novo olhar. Então, não há necessidade de ser um profissional da área da saúde, porque as dores, elas pertencem a todas as áreas. Não é da medicina, é essa dor de toda a área. Você é mãe, você consegue ver a dor no seu filho, você consegue ver a dor na sua família e resolvê-los. Não você resolver, mas você ajudar a pessoa a enxergar a dor dela e resolver. Então, serve para qualquer pessoa, para qualquer área. Por exemplo, um veterinário. Nossa, eu tenho muita gente que trabalha com bichinhos, com a nova medicina germânica. Entender o processo de doença daquele bichinho. Por que aquele bichinho teve aquele problema? Não é fantástico isso? Porque o bichinho ainda, ele é mais puro ainda. Ele realmente traz a pureza do sentimento e ele vai jogar para o corpo físico da mesma forma que o ser humano. E o veterinário que tem esse olhar da nova medicina germânica consegue ver isso, consegue perceber e tratar ali na hora da consulta. Qualquer pessoa pode fazer a nova medicina germânica, beneficiar a si próprio. A primeira pessoa beneficiada somos nós mesmos. Se a gente consegue tratar todos os nossos problemas, nós conseguimos tratar qualquer coisa. Não importa o que eu sou. Se eu sou médico, sou engenheiro, sou
dentista, veterinário, ou advogado, ou pedagogo, não importa. Você pode aplicar isso por quê? Porque você vive com todas as pessoas. Sou psicóloga, tive o primeiro contato com a nova medicina germânica na pós-graduação em psicossomática que estou cursando. Achei fantástico e quero me aprofundar. A psicologia se beneficia muito disso, porque muitas vezes você está lidando com um processo, psicológico, mas junto com aquele processo psicológico, essa pessoa está apresentando alguma dor física, algum problema físico, alguma doença física, e que muitas vezes estão relacionados. E quando a gente tem esse olhar da nova medicina germânica, que você consegue associar essa dor psicológica agora, essa dor psíquica, junto com aquele problema físico que a pessoa apresenta, e não importa qual problema físico, pode ser dores articulares, dores musculares, mas também pode ser um câncer, também pode ser uma disfunção em alguma glândula, uma disfunção hormonal, não importa qual tipo da doença que a pessoa apresenta. Mas essa dor psíquica que está aqui, que o psicólogo está tratando, com certeza tem uma resposta lá no corpo físico. Tem essa conexão. E é essa conexão da psique com a doença física é que é a nova medicina germânica. A raiz das doenças físicas está aqui no nosso psique. Isso, quem é da psicologia sabe há muito, muito tempo. Então são as ditas doenças psicossomáticas, e o psicólogo é um dos maiores beneficiados com a nova medicina germânica, com certeza. Está na área dele também, assim como está na área de todos os outros profissionais, seja da área da saúde ou até das pessoas que não são da área da saúde. Pode iniciar aí uma bela profissão? Com certeza, pode iniciar ou até usar esse conhecimento na sua profissão atual. Eu quero convidá-los novamente a estar aqui todos os dias em nossas lives. Inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, do Instagram também, para receber todos os dias informações das nossas lives, dos nossos eventos aqui ao vivo, nos nossos eventos gravados. E aqui eu vou estar aqui com vocês sempre. Qualquer pergunta vocês coloquem aqui no nosso WhatsApp. E vocês agora estão participando junto dessa caminhada rumo a entrar na fila dos profissionais que resolvem. Não fique na fila dos profissionais, daquela fila enorme de profissionais que a pessoa já foi e desistiu. Entre na nossa filinha dos profissionais que resolvem, ok? Beijos e até amanhã.